O Homem de Aço, de Zack Snyder. Um dos filmes mais polêmicos, acho, de super-herói que existe. E bom, recentemente teve o lançamento aí do filme do Superman do James Gunn. Inclusive tem vídeo aqui, eu falei pra caramba naquele vídeo, quase meia hora. Vou deixar aí na descrição e no comentário fixado para você saber a minha opinião sobre aquele filme. E bom, sabendo que lançou esse filme, eu resolvi dar uma revisitada nesse filme do Snyder. Bom, O Homem de Aço, eu gosto do filme. Vou ser sincero, eu gosto desse filme. Tem muita gente que odeia ele, mas a primeira vez que eu assisti, eu era muito novo e eu curti pra caramba. E então, mas eu era novo, então eu fiquei pensando, será que agora com essa idade, depois de tudo que eu já assisti e tudo mais, será que eu teria a mesma opinião? E aí eu fui assistir e ainda assim gostei. Gostei bastante do filme até certo ponto. E a gente vai comentar sobre isso agora. Esse vídeo vai ter spoilers, obviamente. Até porque, mano, faz tantos anos que saiu esse filme. E acredito que se você tá vendo esse vídeo, se você tá pesquisando sobre o Homem de Aço, é porque provavelmente você já assistiu o filme. Vamos lá. Bom, eu gosto do começo, por incrível que pareça, eu gosto do começo do filme. E lá em Krypton, né? Eu acho da hora, assim, como a direção de arte constrói o universo ali de Krypton. Eu achei interessante aquilo ali. Toda aquela questão. Tipo assim, já começa muito louco. Já começa ali com o Jor-El lutando para proteger o filho dele, correndo atrás de um objeto lá que é o Codex, que é um objeto que, do que eu entendi, no universo lá de Krypton, as pessoas já não nasciam mais de reprodução natural. Eles meio que criavam de alguma forma os cidadãos de Krypton e já tinham predefinido uma função para elas na sociedade. Tanto que eles falam justamente, né, sobre o Kal-El ser representar o direito de escolha, ter a liberdade, entendeu? Inclusive isso é uma coisa que vai perdurar por todo o filme, toda essa ideia de liberdade, mas ao mesmo tempo vai ter essa questão da responsabilidade que a gente já vai chegar nesse ponto. Eu gosto dessa parte, eu gosto desse momento ali, do Jor-El lutando, o General Zod aparecendo, o Jor-El morrendo, toda essa questão. Eu gosto, eu gosto. E o filme já começa assim, acontecendo muita coisa, muita luta e tal, apresentando alguns conceitos ali de Krypton. Só que eu acho uma coisa engraçada, porque tipo assim, se Krypton e a Jeff, se Krypton e a Jeff no chat, pra que mandar a porra do Zod e os outros vilões pra Zona Fantasma? Literalmente eles foram salvos. Tipo, a galera, entre essas bonzinha de Krypton morreu toda. E os vilões, os criminosos, foram pra Zona Fantasma e ficaram presos lá. Tipo assim, foram salvos, entende? Isso é engraçado, porque todo mundo morre. E aí no final do filme, lá pela metade do filme e tudo mais, o Zod aparece lá com os criminosos, eles conseguiram fazer sair da Zona Fantasma e tudo mais. E tipo assim, porra, essa parte eu acho engraçada, mas é porque eles queriam que o Zod fosse o vilão. E aí ele morreu em clipe e não faria sentido. Então eles fizeram esse negócio aí que, na minha opinião, é meio que burrice da parte dos governantes de Krypton ter salvado os vilões. Essa parte eu achei muito engraçada, sinceramente. Entendeu? Mas então, quando a gente foca ali no Superman, né? Esse filme como uma história de origem, eu acho até que é bem interessante. Ele ali salvando as pessoas ficando assim, desconfiadas, fica assim, caraca, mano, o que esse moleque sabe fazer. Inclusive tem toda a construção ali do Jonathan Kent, que ele é um cara que ele fica dizendo, não, que tu tem que se esconder e tal, que as pessoas não estão preparadas para isso. Esse filme é muito mais sobre isso. Às vezes, talvez ele até meio sonhe um filme que não é do Superman. E é justamente isso que muita gente acaba reclamando, entendeu? É porque quando você assiste esse filme, você sente que ele quer ser muito grandioso, ele quer ser sobre temas muito grandes, e às vezes, justamente por ter toda essa ideia, ele não parece necessariamente um filme de super-herói, entendeu? E, de certa forma, eu gosto das ideias, dos conceitos que o Snyder quer tentar colocar no filme, só que eu acho que o Snyder é megalomaníaco, e a forma como ele tenta
trazer essas ideias, esses temas, acaba ficando engraçado em alguns pontos. Mas eu acho que até certo ponto do filme, o filme tá indo muito bem. Tipo assim, geralmente quando a gente fala de Snyder, a gente costuma lembrar de umas cenas muito cheias de coisas, slow motion, até que não tem slow motion nesse filme. Acho que talvez seja um dos filmes mais, sei lá, diferentes do Snyder, assim. Não que eu seja o maior entendedor de Snyder, mas eu já assisti bastante filmes assim dele, pelo menos de super-herói, assisti Watchmen, Batman vs Superman, os outros filmes também. Mano, esse filme tá um pouco diferente, acho que na filmografia do Snyder, entendeu? E o começo é um pouquinho mais lento, nesse sentido de mostrar o Superman procurando as origens dele. Lento entre aspas, né? Porque tem muita cena assim que ele vai salvando as pessoas, ele some, as pessoas ficam correndo atrás dele para descobrir quem que ele é. Aí tem a Lois, que a Lois nesse filme ela uma personagem muito ativa, né? Que ela tá procurando saber quem ele é, e ela entra na nave, descobre que ele é alienígena, e eles têm aquela conversa, e ela desiste de correr atrás dele para descobrir quem ele é e tentar fazer com que as pessoas saibam que ele é o alienígena, entendeu? E aí tem toda essa questão. Eles dois são personagens muito ativos dentro desse filme, entendeu? E de certa forma eu gosto até do papel da Lois desse filme, até ali pela primeira metade. Eu gosto de como a primeira metade do filme estabelece essa ideia do Superman buscando as origens dele, conta da nave. Até ali tá legal, tem aquela cena do voo, que algumas pessoas gostam muito. Então, até aquele momento eu fiquei pensando, poxa, será que esse filme não é injustiçado, não? Será que as pessoas não pegam um pouco no pé desse filme por ser do Snyder? Eu fiquei pensando assim, caraca, realmente eu tô gostando. Por incrível que pareça, eu tô gostando do filme. Claro, eu sei que é uma obra-prima e tudo mais, mas era divertido, tava interessante, com uma história de origem e tudo mais, bem interessante, saca? Só que aí, justamente o que eu tô dizendo, conforme o filme vai passando, ele vai começando a ficar cada vez mais megalomaníaco. Se no início ele ainda estava um pouco mais calmo, focando um pouquinho mais na ideia do Superman em si, na segunda parte ele descaralha, tá ligado? Segunda parte vira Transformers, parece que é o Michael Bay explodindo tudo. E é esse que é o ponto, esse que é o maldito ponto que a gente traz para as questões do filme do Snyder. É porque, tipo assim, o Zack Snyder ele nunca pensa, poxa, eu vou tentar fazer um filme um pouquinho mais calmo, vou tentar fazer um filme um pouquinho mais simples e tal. Não, todo filme do Snyder, ele quer criar vários conceitos gigantescos, trazer temas e umas coisas assim, muito grandes, que aí todo filme ele pensa, não, eu quero ser o melhor, então cada filme eu vou fazer o meu melhor filme possível, o mais complexo, e aí ele acaba se perdendo nisso, entendeu? É tanta coisa que ele quer colocar às vezes assim que... Só que não é concatenado de uma maneira interessante, assim, que... Sabe, que você consiga dizer, não, esse filme é obra-prima, esse filme é incrível e tudo mais. Por exemplo, esse filme ele já mostra muito como o Snyder tem essa visão do Superman como Jesus e tudo mais. Não que eu não esteja dizendo que não existam histórias do Superman que tenham essa simbologia, tá ligado? Mas esse filme aqui, tipo assim, poxa, se você acompanhava os filmes antigos, você percebe muito o quanto que o Snyder trazia essa ideia do Superman quase messiânico e tudo mais. Tem uma cena, inclusive, nesse filme, que o Clark, ele entra numa igreja e vai se confessar com um padre. E aí tem uma cena que ele, tipo assim, ele tá sentado e atrás dele tá Jesus. Aí eles ficam, tipo, que lado a lado, assim. E, poxa, isso é bem óbvio que o Snyder tá meio que fazendo um paralelo entre ele e Jesus, entendeu? Sobre a questão do sacrifício e tudo mais. E esse filme tem muito essa ideia. Ele começa a ter toda essa ideia de que tem que ter uma responsabilidade, e começa a entrar nessa ideia de como a sociedade reagiria a um ser super poderoso. E isso acaba ficando muito mais focado nessas ideias, assim, do que necessariamente no Superman em si. E aí começa a virar apocalipse. O mundo virou um apocalipse, porque, porra, o Zod porque quer trazer a Krypton de volta. E aí começa a destruir tudo, explode prédio, e começa a acontecer não sei o que, sabe? E, mano, é quase uma hora de explosão, destruição, vira Dragon Ball, mano. Dragon Ball, Transformers, sei lá.
entendeu? De certa forma é muito legal, eu vou ser sincero que eu gosto de Dragon Ball, gosto dessa cena assim de explosão, não sei o que, é muito divertido, mas para pra pensar. Talvez nesse ponto o Snyder tenha realmente exagerado, entende? Ele quer muito fazer com que você pense que esse filme é grandioso, que ele é profundo nas ideias dele, e talvez até ele estivesse conseguindo até fazer uma coisa minimamente ok, bacana nessas ideias, nos temas que ele quer trazer, até metade do filme. E aí depois ele começa a explodir tudo, começa a enlouquecer, e aí toda a cena tem que ser muito grandiosa, tem que ser muito épico, tudo tem que ser muito uou e tal. Eu acho muito engraçado, inclusive, como tem pessoas que falam que o Snyder é visionário, que ele tem ideias que tipo são geniais e que de certa forma quem critica ele é porque não entende as ideias dele, sendo que, mano, por exemplo, falando desse filme aqui, as ideias que ele quer trazer, eu acredito que são muito expostas, muito jogadas na sua cara o que ele quer. Então, não é um filme complexo, não é um filme assim, beleza, eu acho interessante, eu gosto das ideias que ele tenta trazer ali, sobre como a humanidade reagiria, sobre a questão da responsabilidade, tem a cena também, né, dele matando os Zod, toda essa questão, ele sempre quer trazer, bater o martelo de que o universo dele é um universo cinza, não é aquele negócio preto no branco. Vai ter momentos que a gente tem que ter uma escolha, tem que se sacrificar, fazer coisas que talvez não sejam tão legais. Ele quer trazer isso para o universo dele e, de certa forma, isso são ideias que, sinceramente, eu acho que são legais, são ideias interessantes. E nesse filme até que ele consegue trazer algumas dessas ideias e eu acho interessante até a forma como ele consegue trazer de algumas formas, mas não é tipo um filme incrível, não um filme maravilhoso, perfeito, entendeu? Mas eu gosto bastante de várias coisas desse filme. Eu gosto do começo, eu gosto um pouco do papel da Lois ali, gosto do Clark em si até, né, da questão da origem dele, mas como eu estou dizendo, eu acho que eu preferiria muito mais se o filme continuasse na vibe que ele estava até metade e não começasse a descarar, ia começar a explodir, começasse a não sei o que e trazer todo um negócio, entende? Porque aí é tanta coisa, é tanta destruição, é tanto, sabe? Que o filme começa a ficar assim. E eu acho engraçado, porque justamente se ele quer trazer essa ideia de profundidade e tudo mais, talvez em alguns momentos ele devesse ser um pouco mais sutil. Mas é o Snyder, então tudo ele quer que seja muito grandioso, muito épico, muito. Sendo que esse filme talvez não precisasse ser tão assim, entendeu? Mas eu gosto desse filme, eu gosto bastante. Tem várias cenas que eu acho divertido, entendeu? E então é um filme que eu gosto, realmente eu gosto, entende? Mas é o único ponto que assim que eu posso reclamar mesmo, assim, que eu penso, poxa, é porque é o Zack Snyder vai enlouquecer em algum momento do filme e vai tentar fazer ele ser maior do que ele talvez o filme devesse ser, entendeu? Mas enfim, essa é só a minha opinião. Eu gosto do filme bastante e é isso, entende? Mas basicamente é isso que eu posso dizer. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Comenta a opinião de vocês aí sobre o Superman do Zack Snyder. E até a próxima.